Fala galerinha do YouTube, galerinha do nono ano, espero que vocês estejam bem aí. Esse é um vídeo para a gente iniciar nossos estudos em 2024, que seja um ano de muitas realizações, de muito aprendizado. Nós vamos iniciar aqui com o tema do, da Velha República, né? Da Primeira República do Brasil, de 1889 até 1930. Mas eu pensei que seria interessante a gente dar uma olhada aqui em alguns tópicos, né, que envolvem aqui a história do Brasil antes da República Velha. A história do Brasil ela vai se dividir principalmente em três períodos, que é o período do Brasil Colônia, o Brasil Império e o Brasil República. Colônia, Império e República são as formas, né, da administração que o Brasil teve. Durante a colônia, o que é uma colônia? Colônia é quando um território é um território de exploração, certo? De exploração de uma metrópole. No caso, o Brasil era o território de Portugal, né? Era um território de Portugal, de exploração de Portugal. Por isso que a gente chama de Brasil colônia, que vai durar de 1500 a 1822. Depois a gente vai ter o Brasil Império, que vai ser o quê? Vai ser quando o Brasil se torna independente, né? Com essa independência aí, o Brasil ele vai ter um sistema de governo onde há um imperador que vai tomar as principais decisões aí na nação. Esse período do Brasil Império vai durar de 1822 a 1889. Né? A gente vai ter dois imperadores aí, que é o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. E o Brasil República, que vai durar de 1889 até os tempos atuais. Ok? A primeira matéria que nós vamos estudar esse ano se chama República Velha, ok? Vamos lá. Brasil Colônia, de 1500 a 1822. Vamos ver aqui os principais acontecimentos, né? Tem os tópicos e os subtópicos aqui. Os tópicos estão em vermelho e os subtópicos são os temas relacionados aos tópicos, né? Vamos ver aqui. Primeiro, descobrimento e início da colonização. Descobrimento do Brasil em 1500. Chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 com Pedro Álvares Cabral e os primeiros contatos com os povos indígenas, né? O encontro entre duas culturas. Depois a gente vai ter o início da exploração dos portugueses no território brasileiro, né? O pau-brasil e a exploração inicial. O início da exploração do pau-brasil como principal recurso econômico e o sistema de feitorias e exploração mercantilista. O que é exploração mercantilista? Exploração onde um rei vai usar o seu poder, né, para poder incentivar a burguesia, que são os comerciantes, né, que são os mercadores, a fazerem a exploração de outros territórios, né? Ou seja, colonizar outros territórios. Isso aí vai fortalecer tanto a monarquia, tanto o rei, né, quanto a burguesia, ok? Essa elite aí de ricos, ok? A gente vai ter o primeiro sistema de organização brasileiro, que vai ser as capitanias hereditárias, que são pedaços de terra na horizontal, né, que eram divididos para donatários. A divisão do território em capitanias doadas a nobres. Quem são esses donatários? Né? São esses nobres. São as pessoas mais próximas à coroa que vão receber o direito, né, de vir para o Brasil explorar uma faixa de terra aqui. Qual que é o objetivo deles fazerem essa divisão, né, dessas capitanias? Cada território é chamado de capitania, né? É fazer com que a exploração, o domínio do território brasileiro seja garantido pelos portugueses. Porque quando os portugueses chegam à América, vai ser mais ou menos ao mesmo tempo aí que acontece o início da exploração espanhola também na América. E vai haver um acordo de divisão do território colonial americano, que vai ser o Tratado das Tordesilhas, ok? Ele é de 1494, se eu não me engano. Vai dividir a América no meio. Com essa divisão, a gente vai ter um território que vai ser de um lado português e um território do outro lado que vai ser um território espanhol. Só que os outros países, né, da Europa não vão aceitar isso com muita facilidade e vão começar a questionar por que está dividindo a América em duas partes, né? A gente também quer a nossa parte. Então, Portugal vai dividir o território do Brasil em faixas horizontais, chamadas capitanias hereditárias, aonde nobres serão responsáveis por administrá-las. Esses nobres serão chamados de donatários, né?
Só que o modelo das capitanias hereditárias não vai dar certo. Por quê? Porque o território era muito grande para se administrar, haviam as revoltas indígenas, né? Os indígenas tinham um maior conhecimento do território. Vai haver questões religiosas também, que a Igreja Católica vai ser contra a exploração dos indígenas. Então vai faltar mão de obra para poder fazer a colonização, principalmente o cultivo da cana-de-açúcar, né? Depois a gente vai ter aqui o ciclo da cana-de-açúcar, pessoal. Eu acho que eu cometi bastante erros aqui nessa na hora de colorir esses tópicos. O ciclo da cana-de-açúcar ele vai ser marcado pela introdução do cultivo da cana-de-açúcar e o sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? É um sistema de produção que vai priorizar três coisas, né? O primeiro é a monocultura, ou seja, você vai produzir só um tipo de produto. Você tem um pedaço de terra, você vai produzir só um tipo de produto nele. Se for plantar algodão, vai ser só algodão. Se for ser café, vai ser só café. Se for cacau, vai ser só cacau, né? É a monocultura. Mono vem de um, né? Você só vai cultivar um produto, ok? O segundo pilar do plantation é a mão de obra escrava, né? Basicamente toda a produção nessa terra vai ser feita por escravos, né? Escravos que vão ser trazidos da África para a produção, né? Aqui na colônia americana. E a gente vai ter também o latifúndio, que é o que? Um grande pedaço de terra, um pedaço muito extenso de terra, né? Que vai ter um único objetivo, que é o quê? Produzir para exportar. Tudo que vai ser produzido nesse pedaço de terra, lembrando que vai ser produzido só um tipo de produto, a monocultura, né? Vai ser voltado para exportação. E no modelo da colônia, do Brasil colônia, né, vai haver o pacto colonial, onde o Brasil só vai poder fazer comércio com Portugal. Se o Brasil precisa comprar alguma coisa, ele compra de Portugal. E como ele só tem um vendedor, que é Portugal, vai comprar tudo muito caro. Se o Brasil precisa vender alguma coisa, ele vai vender para Portugal. Só que imagina que você é um vendedor que só tem um cliente. Você vai vender tudo baratinho, não vai? Então, o Brasil vendia tudo sempre muito barato para Portugal. O Pacto Colonial não permitia que o Brasil fizesse comércio com nenhum outro país, ok? Então, no Pacto Colonial, o Brasil sempre vai sair em desvantagem, mas essa é a ideia da colonização. A metrópole, que no caso é Portugal, sempre vai tirar vantagem da colônia, que no caso é o Brasil, ok? A gente vai ter a vinda de colonos e o início do tráfico de escravizados africanos. Tem algumas razões que explicam por que a escravização, a escravização dos índios não deu certo, ok? A gente vai ter a questão das doenças. Eles não tinham imunidade às doenças que eram trazidas pelos homens brancos da Europa, né? Então, haviam milhares de mortes aí por causa dessas doenças. Havia a questão do conhecimento do território, certo? Que facilitava as fugas, as rebeliões, né? E havia também a questão do interesse de Portugal, né, e da coroa em não escravizar os índios. Por quê? Primeiro, a coroa portuguesa ela queria lucrar com a produção colonial. Então, para você colonizar um território, você precisa de gente para trabalhar nessa terra. Quem que vai trabalhar nessa terra? Os escravos, né? E não seria mais fácil escravizar os índios? Sim, porque os índios já estão no território, né? Mas Portugal não ia lucrar com isso. Como que Portugal vai lucrar? Vendendo escravos para os colonizadores, né? Vendendo escravos para esses nobres aqui, ó, que estão administrando as capitanias, ok? Então vai começar o tráfico negreiro aqui, né? No caso, o mercado escravista negreiro, né? A gente vai ter o sistema de sesmarias, que é a distribuição de terras por meio de sesmarias para estabelecer a produção agrícola, né, que vai ser um sistema bem parecido aqui com das capitanias hereditárias, mas vai ter a administração de um governo geral, ok? Vai ser como se tivesse um representante do rei aqui no Brasil, né, que vai centralizar a administração das capitanias. As invasões estrangeiras, né? A gente vai ter os holandeses invadindo o território do Brasil
E depois a gente vai ter a expulsão desses holandeses e a retomada do território pelos portugueses. A gente vai ter também, no período colonial, o ciclo do ouro, né, durante o século XVIII, que vai se iniciar com a descoberta de jazidas de ouro, né, de minas de ouro, né, em Minas Gerais, e vai ocorrer um fluxo migratório para as regiões auríferas e a expansão territorial. Os bandeirantes, né, que eram meio que mercenários que andavam de uma região a outra, né, desbravando terras inexploradas aí em busca de índios para escravizar, né, em busca de pedras preciosas, metais preciosos, vão descobrir ouro aqui na região de onde hoje é Minas Gerais. Né? Por isso que nosso estado recebe esse nome, Minas Gerais, por causa da quantidade de ouro aqui na região. Né? Vai vir gente de todas as partes, de Portugal, das outras capitanias, para a região de Minas Gerais. A região sudeste vai ser a região que vai crescer mais rapidamente na história do Brasil, justamente por causa disso, né, da exploração do ouro aqui no território. Durante o período colonial também vai ocorrer a escravidão e a sociedade colonial, né, a intensificação do tráfico de escravos africanos, né, com a descoberta do ouro vai precisar de ainda mais escravos africanos aqui, né, para poder fazer a exploração desse ouro em condições, né, desumanas. E a estratificação social com base na raça, ocupação e origem. O que é estratificação? É a separação. É a separação da sociedade, das classes sociais. E o que vai dividir a sociedade? A sociedade vai ser dividida em princípio de raça, se você é branco ou negro, em princípio de ocupação, né? Qual que é o seu trabalho, ok? E a sua origem, se você é filho de nobre ou você é filho de plebeu, ok? A gente vai ter o governo geral e a capitania de São Vicente, beleza? O governo geral vai ser uma forma de tentar centralizar o governo das capitanias hereditárias que falhou, né, dentro da figura de um governante que seria um representante do rei aqui na Terra, o governante geral, né? A criação do governo geral para centralizar o poder colonial e a divisão em capitanias hereditárias, destacando a de São Vicente. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco vão ser as mais bem-sucedidas, né, entre as capitanias hereditárias. A de Pernambuco por causa da produção de cana-de-açúcar e a de São Vicente por causa do tráfico de escravos, ok? A gente vai ter também a administração pombalina, ainda durante o período colonial, que é o quê? Quando o Marquês de Pombal assume, né, o cargo lá de conselheiro, né, de primeiro-ministro, primeiro-ministro entre aspas, né, lá em Portugal, ok? Ele vai fazer algumas reformas pombalinas para modernizar a administração colonial. Entre essas reformas, expulsar os jesuítas aqui da região do Brasil, né? Quem eram os jesuítas? Eram os representantes do clero, os representantes da Igreja Católica que atuavam aqui na região do Brasil, na região das Américas, né, das colônias em geral, com o objetivo de converter os nativos à religião católica. Né? Marquês de Pombal, ele vai fazer a expulsão desses jesuítas aqui do território do Brasil e a criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ainda dentro daquela ideia, né, pessoal, do Pacto Colonial, onde o Brasil só pode fazer comércio com Portugal. Essa Companhia Geral de Comércio aqui, ó, vai ser a empresa, né, que vai gerenciar o comércio entre a metrópole, Portugal, e a colônia, Brasil. Beleza? A gente vai ter também a Inconfidência Mineira, que vai ser um movimento que vai acontecer aqui em Minas Gerais, que visava a independência, né, a separação da colônia da metrópole, no caso a independência do Brasil em relação a Portugal, só que não tinha uma ambição. O mapa do Brasil, se a Inconfidência Mineira tivesse dado certo, não seria o mapa atual, né? Havia uma ambição de tornar Minas Gerais independente de Portugal, né? Foi um movimento de caráter separatista em Minas Gerais, influenciado pelas ideias iluministas e pela insatisfação com os tributos reais, ou seja, Portugal estava cobrando muitos impostos sobre, né,
os colonos, né? Os colonos são quem? São as pessoas que exploram o território aqui do Brasil, né? Em busca de riqueza e acabam, né, gerando várias vantagens aí pela exploração de Portugal, né? Vantagens à coroa portuguesa, né? Portugal vai começar a cobrar muitos impostos, por quê? Porque o ouro em Minas Gerais vai começar a acabar, só que as metas de exploração não vão diminuir, né? Vão continuar altas. E aí a dívida da colônia, a dívida do Brasil com Portugal vai ficar cada vez maior, até que vai chegar um momento que isso aí vai explodir, né? Desembocando aqui na Inconfidência Mineira. Estamos falando aqui bem por cima, pessoal. Não dá para aprofundar muita coisa, né? Mas só para a gente ter uma noção do que aconteceu em cada período que antecede a República Velha, tá bom? A família real no Brasil, que vai chegar em 1808, fugindo da invasão francesa de Napoleão, né? Napoleão vai invadir Portugal e o rei de Portugal vai fugir para o Brasil, né? A transferência da corte portuguesa para o Brasil durante as guerras napoleônicas e a abertura dos portos às nações amigas e as mudanças políticas. O que isso quer dizer? Abertura dos portos às nações amigas. Aquele pacto colonial que proibiu o Brasil de fazer comércio com outro país que não fosse Portugal, vai acabar. Agora o Brasil vai fazer comércio com outros países, inclusive a Inglaterra, né? E o que são essas mudanças políticas aqui, pessoal? Essas mudanças políticas, elas vão ser principalmente no sentido de dar poder aos colonos, de fazer alianças entre a coroa portuguesa e os colonos, né? Os exploradores aqui da região. Isso vai formar uma elite agrária que vai acabar influenciando depois a independência do Brasil, certo? Porque quando a família real volta para Portugal, os portugueses vão querer que o Brasil volte a ser uma colônia. Enquanto a família real estava no Brasil, o Brasil deixou de ser colônia, o Brasil se tornou um estado português, um território de Portugal, certo? É como se fosse qualquer outro estado de Portugal, só que aqui na América, do outro lado do oceano. Ela perdeu o status de colônia, ela fazendo comércio com outros países, né? Enfim, tem o menos o status de outros estados portugueses, ok? E com essa volta eles vão querer fazer o Brasil voltar a se tornar uma colônia, não vão aceitar e vai ocorrer as maquinações aí que vão levar à independência do Brasil, ok? E a independência do Brasil em 1822 vai ser marcada aqui pelo Grito do Ipiranga e a proclamação da independência por Dom Pedro I, né? O que vai acabar gerando conflitos posteriores com Portugal e na Guerra da Independência, porque Portugal não vai aceitar a independência do Brasil, ok? Vamos continuar aqui com o Brasil Império. O período do Brasil Império que vai durar de 1822 a 1889. Só os principais, né, pontos aqui. O primeiro reinado, com a consolidação do poder de Dom Pedro I, e a promulgação da primeira Constituição em 1824, que vai ser uma Constituição que vai dar muito poder ao imperador, né, ao Dom Pedro I. Só que Dom Pedro I, em 1831, vai abdicar do poder, ou seja, ele vai abrir mão do poder. Por quê? Porque há uma disputa pelo trono em Portugal. E como ele está na linha sucessória, né, ele vai sair do Brasil e vai voltar para Portugal para poder participar aí dessa disputa política com o irmão dele, né? E vai surgir então o período regencial, porque Dom Pedro I vai deixar o seu filho aqui, Dom Pedro II, né, para poder governar. Só que o menino tinha 5 anos de idade quando ele foi embora. Então, até ele ter a maioridade, até ele ser maior de idade, né, vai ocorrer aqui o período regencial, onde o Brasil vai ser governado por regentes. Vocês lembram que eu falei daquela elite que ficou mais poderosa aqui com a chegada da família real? Vai ficar mais poderosa ainda agora durante esse período regencial, né? A gente vai ter o ato adicional de 1834, que vai acontecer aqui durante o período regencial, né, que vai descentralizar o poder, ou seja, o imperador vai perder grande parte das suas, como eu posso dizer, das suas possibilidades de governança, né? E vai ter a criação das províncias e maior autonomia regional, ou seja, maior poder
aos líderes, né, aos governantes regionais, e menos poder para o imperador. A gente vai ter em 1835, ainda durante o período regencial, a Revolta dos Malês, né, que é uma revolta de escravizados islâmicos em Salvador, onde vai acontecer uma forte repressão e vai ocorrer também impactos na sociedade escravista, né, que vai virar um símbolo aí da resistência dos escravos aí, essa revolta dos malês. A gente vai ter outras revoltas, como a cabanagem, a sabinada e a balaiada, né, que são movimentos rebeldes em diferentes regiões do Brasil que lutavam contra as elites locais, né, e contra a centralização do poder. Quem eram essas elites locais? Os grandes fazendeiros, né, detinham um poder absurdo sobre seus locais de influência, né, e as pessoas mais pobres, né, os oprimidos, vão se juntar aqui nessas revoltas contra essas elites locais que a gente chama de oligarquias, né? A gente vai ter em 1840 a coroação de Dom Pedro II, né? Ele vai assumir o trono após a maioridade. Essa maioridade que vai ser adiantada, né? Ele faria a maioridade só aos 21 anos, só que aí vai ter o golpe da maioridade que vai fazer ele assumir o trono com 14 anos de idade, ele já vira o imperador do Brasil. Período conhecido como Segundo Reinado, né? O reinado aqui do Dom Pedro II. Isso aqui foi um erro, ó. Vocês me desculpem. Isso aqui vem depois. A gente vai ter o ciclo do café, né? O café vai se tornar o principal produto da economia brasileira durante o período do Império. A gente vai ter a questão Christie, que vai ser a pressão que a Inglaterra vai começar a fazer para o Brasil para parar com o tráfico, com o comércio de escravos, né? O Brasil vai começar a caminhar aí no sentido de fazer uma abdicação, vai fazer uma abolição, né? Uma abolição da escravidão no Brasil. Só que isso aí vai acontecer muito devagar, por quê? Porque essas elites locais, esses grandes fazendeiros, eles não querem perder o seu escravo. Eles não querem perder a mão de obra, né, dentro das suas terras. Então, a abolição da escravidão no Brasil vai demorar muito. O Brasil vai ser o último país da América a abolir a escravidão, tá certo? E vai haver essa pressão internacional pelo fim da escravidão. Essa pressão que vai ser feita principalmente pela Inglaterra. Por quê? A Inglaterra está se industrializando, está produzindo muito mais, né? E aquilo que ela produz, ela quer vender para outros países. Só que em um país onde há escravos, esses escravos trabalham por comida, eles não trabalham por salário, por dinheiro. Se eles não têm dinheiro, como eles vão comprar produtos ingleses? Entenderam? Não é que os ingleses são bonzinhos e querem o fim da escravidão, não. Eles querem vender os seus produtos para trabalhadores assalariados. A gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, com a proibição do tráfico transatlântico de escravizados, né? Vai proibir o tráfico de escravos e vai começar o início do declínio do sistema escravista. Só que o comércio de escravos vai continuar, só que de forma clandestina. De 1864 a 1870 vai ter a Guerra do Paraguai, que vai ser um conflito envolvendo Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Né? O Paraguai vai ser governado lá pela figura do Salvador Allende. Né? Vai ser um ditador mesmo que vai ter um objetivo que é o quê? Expandir o território do Paraguai. Fazer com que o Paraguai tenha uma saída para o mar. Né? E com muita dificuldade ele vai começar a enfrentar outras nações no objetivo de expandir território e conseguir uma saída para o mar. Para quê? Para incentivar o seu comércio, para poder garantir que o Paraguai tenha um crescimento econômico. Só que quando ele faz isso, ele está esbarrando nos interesses, né, do Brasil, da Argentina e do Uruguai. E aí a gente vai ter uma união, né, desses países contra o Paraguai. O Paraguai vai ser derrotado, o Brasil vai fazer uma chacina no território do Paraguai, né? Isso é uma marca que fica até hoje aí na história do Brasil, né? A invasão sanguinária que o Brasil fez no território do Paraguai até hoje é algo que é comentado, né?
e os impactos na sociedade e na economia brasileira, porque a economia brasileira vai quebrar, né, com essa invasão aí ao território do Paraguai. Beleza? Em 1888 a gente vai ter a abolição da escravidão no Brasil e a transição para o trabalho assalariado e mudanças na estrutura social. Ou seja, o negro que antes era escravo, agora ele tem a liberdade. Só que ele não tem nenhuma garantia para executar essa liberdade. Ele não tem emprego, ele não tem propriedade, ele não tem terra, ele não tem estudo, né? Ele não tem direitos. Enfim, esse negro ele está jogado para a marginalidade, né? Só que agora ele perdeu o status de escravo, agora é um cidadão livre, né? Mas ainda preso pelas circunstâncias. Logo após a declaração da Lei Áurea, em 1888, no ano seguinte, as elites agrárias, né, os grandes fazendeiros, vão se revoltar contra o imperador Dom Pedro II. Por que, que ele aboliu a escravidão? Agora, né, vamos tirar o imperador do poder. Então, em 1889, vai ter a proclamação da República, o fim do regime monárquico e a instauração da República, né? Que vai ser marcado principalmente por influências positivistas e militares no novo governo. A proclamação da República vai ser um golpe militar, pessoal. Tá certo? Então vão ser os militares que vão se organizar, algumas elites vão articular junto com os militares, mas o golpe da República vai ser dado pelos militares, ok? Vai ser o primeiro grande golpe militar aí que vai acontecer na história do Brasil. E aí a gente começa o Brasil República, que é a República Velha, né, que a gente vai iniciar nossos estudos. O Brasil República, ele vai de 1889 até a atualidade, mas a República Velha é de 1889 até 1930, ok? Ela termina com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Vamos ver aqui alguns pontos, né, da República Velha, do Brasil República. Vamos lá. A proclamação da República em 1889, né, com o fim do regime monárquico e a instauração da República, onde a gente vai ter mudanças políticas lideradas por militares e republicanos, como a gente comentou, né? A República ela vai ficar cada vez mais popular na Europa, né? Com os movimentos iluministas, com a Revolução Francesa. A gente vai ter outros países da América também se tornando repúblicas. A gente vai ter a Revolução do Haiti, a gente vai ter a Revolução da Independência Americana também, né? Tudo isso aí vai ser, como eu posso dizer, fatores que vão viabilizar aí a proclamação da República no Brasil. A gente vai iniciar o período republicano com o governo provisório, em 1889, que vai durar até 1891, né, com a atuação de Marechal Deodoro da Fonseca como chefe do governo provisório. E, né, no final desse período, em 1891, a gente vai ter a elaboração da primeira Constituição Republicana. Ok? A República das Espadas vai ser um período de instabilidade marcado por conflitos militares. Os militares, né, tomaram o poder, mas o poder agora é de quem? Dentro dos militares vai ocorrer disputas pelo poder. Por isso é chamado de República das Espadas, né? Porque quem que tinha as espadas? A espada é uma arma, né? Eram os militares. Por isso a República das Espadas. E a sucessão presidencial de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto, que é o segundo líder, né? O segundo presidente da República. A política do café com leite, onde a gente vai ter uma alternância no poder entre candidatos de Minas Gerais e de São Paulo. Por que é chamado República do Café com Leite? Porque Minas Gerais era o maior produtor pecuário do Brasil, né? Daí o leite. E São Paulo era o maior produtor cafeeiro do Brasil. Daí o café com leite, Minas, São Paulo, né? Deu para entender aí. Domínio político das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais e a alternância de presidentes vinculados aos interesses cafeeiro-leiteiros. Beleza? A gente vai ter o ciclo do café no século XIX, com a expansão da produção cafeeira como principal atividade econômica, o café cada vez mais forte na economia do Brasil, e o crescimento das exportações e desenvolvimento econômico,
O Brasil vai crescer bastante aí com a produção do café, né? A indústria vai chegar ao Brasil aí também por causa do café, porque com a chegada do café a gente vai ter a necessidade de viabilizar esse transporte. Então vão surgir as ferrovias. Com o surgimento das ferrovias vão crescendo as cidades. Com o crescimento das cidades vão surgindo as primeiras fábricas, né? Durante o período da República Velha a gente vai ter a política dos governadores, né? Que vão ser acordos entre presidentes e governadores estaduais para a manutenção do poder e o controle político das oligarquias regionais. Quem são essas oligarquias regionais? Os grandes fazendeiros, né? Sobre seus estados. Beleza? A gente vai ter a questão social e os movimentos operários. Com o surgimento das fábricas, a gente vai ter os movimentos operários, né? Os trabalhadores protestando contra as péssimas condições de trabalho, condições precárias de trabalho e surgimento de movimentos operários, onde a gente vai ter também greves e reivindicações por melhorias nas condições de vida e trabalho. A gente vai ter também, durante a República Velha, um movimento tenentista, que vai durar de 1920 a 1930. O que é o tenentismo? Vão ser a revolta dos tenentes, né? Os militares de baixa patente, né, que vão ficar insatisfeitos com essa questão aí do poder centralizado nas elites agrícolas, né? E vão começar a lutar contra o poder dessas elites, contra o poder dessas oligarquias, né? Principalmente representados na política dos governadores, né? O que é a política dos governadores? Os governadores apoiando os grandes fazendeiros, né, os grandes produtores, para se manterem no jogo político, se manterem se reelegendo sucessivas vezes, né, e também relacionado à política do café com leite, essa alternância aí no poder entre Minas Gerais e São Paulo, tá bom? Esses militares, eles vão se revoltar contra essa corrupção, contra esse domínio das eleições também, né? As eleições roubadas, a questão do voto de cabresto, né? A pessoa que votava naquilo que o patrão decidia porque não tinha para onde ir, não tinha opções, né? Tinha que se submeter, né? Então o tenentismo aí vai ser um movimento de militares de baixa patente contra a opressão das oligarquias. A gente vai ter a política de encilhamento, né? Por quê? Porque com o início da República, o Brasil vai passar por fortes dificuldades financeiras, né? E aí, inclusive, o Brasil vai começar a imprimir dinheiro, né? Para tentar enfrentar esse período aí de instabilidade financeira e a crise econômica. O Brasil vai se tornar também um local marcado por grandes epidemias, né? A epidemia de varíola, de febre amarela. E para combater isso, o Brasil vai começar a tentar fazer uma reforma urbana, né? Tirando as pessoas mais pobres do centro da cidade, ou seja, elitizando o centro da cidade, né? As pessoas vão sair do centro da cidade, dos cortiços, né? Vão ser mandados para regiões periféricas e o centro da cidade vai ser todo reformado, as ruas vão ser ampliadas para poder receber a elite, as pessoas ricas, as pessoas de outras nações, para dar uma boa propaganda para o Brasil, né? Só que essas pessoas que vivem nas periferias continuam contraindo doenças. E como que vai evitar essas doenças? Com a vacina. Só que a vacina era uma tecnologia muito nova na época, o povo não entendia como funcionava, né? Muita gente não entende até hoje, por sinal. Então, a iniciativa do governo para poder imunizar as pessoas vai ser a vacinação obrigatória. Muitas vezes invadindo a casa das pessoas, né, forçando elas a se vacinarem. Isso aí vai gerar uma revolta, a revolta da vacina. Né, manifestações populares contra a vacinação obrigatória na cidade do Rio de Janeiro, onde vão ocorrer tensões entre o governo e a população. A gente vai ter também a Guerra de Canudos, que vai acontecer na região da Bahia, né? Vai ser um movimento que a gente chama de movimento messiânico. O que é um movimento messiânico? É quando surge um líder que se considera um messias, né, que vai liderar esse povo aí para a liberdade, para uma melhor condição de vida. A gente vai ter a figura do Antônio Conselheiro, que vai ser um grande crítico do governo republicano. Ele vai ser declaradamente monarquista, né?
E aí ele vai criticar bastante o governo republicano, vai montar uma comunidade em uma terra abandonada, né? E vai fundar o Arraial de Canudos. Esse arraial que vai ser um símbolo, né, da resistência dos mais pobres contra os mais ricos. Isso aí vai gerar uma revolta muito grande entre aqueles que detinham o poder na época, que vão começar a tentar derrubar o Arraial de Canudos de qualquer forma, com repressão militar e a destruição da comunidade de Canudos. Beleza? Tem bastante coisa aqui, pessoal. Eu acho que eu não vou me estender muito mais não. É isso aí. Isso aqui fica como resumo nosso. O vídeo já está longo demais. Eu pensei que eu ia conseguir resumir um pouco mais, mas aparentemente eu estou me estendendo bastante, né? Tá dando para vocês terem uma noção aí mais ou menos do que foi a história do Brasil até o período que a gente chama aí de República Velha, né? Na próxima aula a gente inicia aí os estudos da República Velha, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, seu comentário, compartilha, faz a coisa toda aí para nós. Valeu, até a próxima.